Olá pessoal, a gente tem mais um probleminha aqui de análise de circuito CC e eu quero que vocês deem uma olhada nesse diagrama, né, e tentem determinar aí, ó, por algum método de escolha de vocês, eu quero saber a DDP, certo? Sobre o resistor de 5 ohms, esse resistor aqui, qual que é o potencial que tem aplicado sobre esse resistor, que esse resistor vai ter nesse circuito, e qual que vai ser a potência, quero que vocês calculem a potência dissipada no resistor de 7 ohms, nesse resistor, tá? Então, dê uma olhada nesse diagrama, pausem o vídeo aí, tentem resolver o problema e depois continuem vendo aí a solução que eu faço na sequência, tá? Mas fica aí como exercício, tentem analisar esse diagrama e achar o potencial sobre o resistor de 5 ohms e a potência dissipada aqui, certo? Então, para analisar esse circuito, vamos pensar o seguinte: se eu utilizar o método das malhas, o que eu vou precisar resolver aqui? Eu tenho, vamos chamar aqui, eu vou ter uma corrente de malha que eu vou ter que definir aqui, tem outra corrente de malha aqui, mais uma corrente de malha aqui, mais uma corrente de malha aqui, mais uma corrente de malha aqui, né? Tem uma super malha aqui, tem uma outra super malha aqui, essa corrente de malha aqui apenas que a gente já conhece, que vai ter que ser igual a 8 amperes, né? Então aqui eu vou ter uma, duas, três, quatro correntes de malha ainda desconhecidas, ou seja, eu vou precisar de quatro equações para definir esse problema, né, para achar a solução desse problema aí. Então, vou precisar de um sistema 4x4 se eu optar pelo método das malhas. Pelo método dos nós, se a gente fizer o método dos nós, vamos ver o seguinte, ele já dá aqui um nó de referência, um nó terra, né? Então eu já tenho um nó aqui de referência. Quais os outros nós que eu tenho no meu circuito? Bom, eu tenho aqui, ó, a junção do resistor de 7 ohms com a fonte de 5 amperes, eu tenho um nó aqui, né? Aí tenho aqui mais um nó, certo? E aqui do outro lado tem um outro nó, que é a junção do resistor de 3 ohms com a fonte de 4 amperes, a fonte de 8 amperes e esse outro resistor de 3 ohms. Então, não tenho mais nenhum outro nó, né? A não ser aqui embaixo, eu tenho todos esses elementos aqui estão no meu nó de referência, que a princípio a gente já define como um referencial de 0 volts. Então, eu preciso definir aqui potencial, vou chamar aqui V1, V2 e V3, certo? Então, eu tenho nesse caminho aqui eu tenho três variáveis desconhecidas, né? Então, é mais fácil para mim aplicar o método dos nós aqui, para resolver um sistema de três incógnitas, né? Do que aplicar o método das malhas, que a gente precisaria resolver um sistema de 4 incógnitas, né, uma complexidade a mais, uma variável a mais. Então, vamos aplicar o método dos nós aqui, né? A gente vai querer encontrar a tensão nos três nós, V1, V2 e V3, em relação a esse referencial aqui 0 volts, que é dado aqui embaixo, né? E aí, se eu encontrar, por exemplo, a tensão V2, tensão nodal V2, ela já é, né, como o V2 é a tensão em relação ao meu referencial 0 volts, ela já é exatamente o potencial que tem sobre o resistor de 5 ohms. Ou seja, eu achando a tensão nodal V2 já é uma resposta de uma das perguntas aqui, que é a diferença de potencial sobre o resistor de 5 ohms. E se eu conhecer a tensão nodal V3, não, eu conheço, a gente sabe qual é que é o potencial sobre o resistor de 7 ohms. Então, com o potencial e com a resistência, a gente sabe calcular aqui a potência dissipada nesse resistor de 7 ohms, né? Eu tenho potência, pode ser dada pelo produto da tensão vezes a corrente, ou a resistência vezes a corrente ao quadrado, né? Ou a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então eu posso pegar a tensão nodal V3, elevar ela ao quadrado e dividir por 7 ohms, que a gente vai ter a potência aqui nesse elemento, certo? Então vamos lá, vamos
Já temos aqui o nó de referência escolhido e já definimos aqui também as tensões nodais, né? V1, V2 e V3. Agora, para cada um daqueles nós, eu tenho que aplicar, escrever uma equação da LKC, né? Então, vamos escrever aqui a lei de Kirchhoff das correntes. Eu vou botar aqui só no nó 1. O que a gente tem no nó 1? Nó 1, eu tenho 8 amperes dessa fonte aqui, entrando no nó. Tenho 4 amperes dessa outra fonte entrando no nó. E eu vou optar escrever nessa equação aqui, considerar que tem uma corrente entrando no nó também do resistor de 3 ohms aqui. Essa corrente que está entrando no nó, ó, é o potencial V2 menos V1. Essa corrente sobre esse resistor aqui, ó, é V2 menos V1, a diferença desse potencial, dividido pela resistência, 3 ohms. Esse aqui é o valor dessa corrente fluindo nesse sentido, certo? E lá no outro resistor eu vou considerar também um potencial para essa equação aqui, tá? Uma corrente entrando naquele nó, de maneira que todas as correntes estão entrando nesse nó aqui, só para somar todas elas. Essa corrente lá em cima vai ser V3, potencial do nó V3, menos o potencial V1. Essa é a diferença do potencial sobre o resistor de 3 ohms. Tudo isso aqui dividido por 3 ohms, tá? Então, vou apagar aqui só para não ficar poluído o meu circuito, que a gente vai voltar para ele mais tarde, tá? Então, eu vou considerar que tem todas essas correntes que estão entrando no nó 1. Né? Então, eu vou escrever aqui. Tem 8 amperes da minha fonte, mais 4 amperes de outra fonte. Aí, nesse resistor aqui de baixo, 3 ohms, tem V2 menos V1, V2 menos V1, dividido por 3. Essa aqui é a corrente nesse resistor aqui entre os nós 1 e 2. No resistor de 3 ohms entre os nós 1 e 3, eu vou considerar que a corrente entrando no nó também é V3 menos V1. Então, entrando no nó positivo, V3 menos V1 dividido por 3 também. E aí igual a zero. Como eu tenho as duas equações aqui divididas por 3, né, para não trabalhar com números decimais, aí eu vou multiplicar toda a expressão por 3, né? Então, se eu somar aqui 8 mais 4 dá 12, 12 vezes 3, 36. 3 vezes, essa fração vai ser eliminada, então eu vou ter simplesmente aqui mais V2 menos V1, mais V3 menos V1 igual a zero. Agrupando os termos aqui, então fica menos 2V1 mais V2 mais V3 igual a menos 36. E essa aqui vai ser a minha primeira equação, tá? Do nó 1. Vou escrever agora a equação para o nó 2. Né? E para escrever a equação do nó 2, né, eu tenho aqui 4 amperes saindo dessa fonte de corrente. E eu vou escrever o seguinte, olha só, a corrente que flui nesse resistor de 3 ohms. Se eu considerar que é uma corrente para cá, né, eu sei que para escrever a equação do nó 1 eu considerei a corrente para o outro lado, mas vamos ver se eu considerar para escrever a equação para o nó 2 se tem alguma diferença. Se eu considerar para outro sentido. Se eu considerar a corrente no resistor para o outro lado, então eu estou considerando que V1 é maior do que V2. Então essa corrente ela tem que valer V1 menos V2 dividido por 3. Se eu considerar nesse sentido aqui. Tá? Se eu considerar agora para o nó 2 no outro sentido, né, aquela corrente lá, ela tem que valer essa em verde aqui, ela vai do potencial maior, então eu estou considerando V2 como potencial maior, menos V1, dividido por 3. Tá? Mas se eu for escrever essa equação para o nó 2, né, essa equação aqui de cima, ela está saindo do nó. Então eu vou ter que escrever essa equação aqui como negativa, porque ela sai do nó. Se ela sai do nó, ela é negativa. E se eu substituir esse sinal aqui dentro, ó, então, fizer aqui dentro, eu vou ter V1 menos V2 sobre 3. São idênticas as expressões. Ó, então, a mesma coisa, a mesma expressão, se eu considerar uma corrente saindo do nó, nesse sentido aqui em verde, né, eu tenho que escrever ela menos V2
menos V1 sobre 3. Se eu considerar a corrente entrando no nó, neste sentido, no nó 2, eu vou escrever ela V1 menos V2 sobre 3. Ó. As expressões são idênticas, né? O sinal aqui esse sinal faz toda a diferença. Ou seja, na verdade, tanto faz se eu considerar que a corrente está entrando ou saindo do nó. O que importa é eu considerar os sinais necessários. Se a corrente está saindo do nó, eu tenho que botar um negativo na frente. Se ela está entrando no nó, basta escrever como positivo aqui, tá? Então, por isso sempre, né, muita atenção e muito cuidado com a polaridade que se a gente considera a corrente entrando ou saindo. Vocês podem simplesmente considerar nos resistores aqui todas as correntes entrando no nó, todas saindo, mas sempre daí somar elas, né, na equação. Então eu vou escrever aqui para esse nó 2, eu vou escrever como se a corrente tivesse um potencial entrando no nó 2, né, desse resistor de 3 ohms. Então vou escolher ele entrando. No resistor de 5 ohms aqui eu vou escolher como se ele estivesse saindo do nó, né? Então menos, e aí o potencial V2 menos 0 volts dividido por 5, e aqui como se ele estivesse entrando essa corrente do resistor de 1 ohm, né? Então eu tenho menos 4 amperes, que é da minha fonte, saindo do nó 2. Eu tenho mais V1 menos V2 dividido por 3 ohms, a corrente que eu considerei no resistor de 3 ohms, entrando no nó 2. A corrente saindo do nó, que passa pelo resistor de 5 ohms, é menos, porque ela está saindo do nó. Potencial sobre o resistor é V2, a própria tensão nodal, dividido por 5 ohms. E mais uma corrente vindo do resistor de 1 ohm, que ela está entrando no nó, que é V3 menos V2. Potencial sobre esse resistor é V3 menos V2, dividido por 1 ohm. E isso eu igualo a 0, certo? Então eu vou multiplicar toda essa equação aqui por 15, né, porque eu tenho denominador de 3 e 15 aqui, então o mínimo múltiplo deles é 15. Só para eliminar aqui essa expressão, então cada termo eu vou multiplicar por 15, 15 vezes menos 4, dá menos 60. 15 dividido por 3 vai dar 5, então vou ter 5V1 menos 5V2. 15 dividido por 5 vai dar 3, então menos 3V2 aqui. E 15 dividido por 1 é 15, então mais 15V3 menos 15V2 igual a 0. E aí juntando os termos, então eu tenho só um termo de V1, 5V1. O V2 aqui eu tenho menos 5 com menos 15 lá, dá menos 20. E aí menos 3 aqui, menos 23. Menos 23V2. E só um termo com V3 que é mais 15V3. Isso aqui igual, soma do outro lado 60. Então essa aqui é a minha equação 2 do meu sistema. E aí vou escrever mais uma equação para o nó 3. Lá no nó 3, deixa eu apagar aqui para não poluir demais. Lá no nó 3, eu tenho 5 amperes saindo dessa fonte. Vou considerar que tem uma corrente aqui fluindo nesse sentido também para o resistor de 7 ohms. Então essa corrente ela sai do nó, ela é negativa. É menos V3 dividido por 7. E agora também vou escrever aqui, ó, a corrente no resistor de 1 ohm, eu vou considerar que ela está entrando no nó 3. Então vai ser V2 menos V3 dividido por 1, ou simplesmente V2 menos V3. E a mesma coisa no resistor aqui de cima, eu vou considerar que ela está entrando no nó, então ela é positiva nesse sentido, só que dela vale V1 menos V3 dividido por 3. Tá? Então para o nó 3 eu tenho menos 5 amperes saindo da fonte. Tenho menos V3 dividido por 7, indo para o resistor de 7 ohms. Tenho mais
V2 menos V3 dividido por 1 ohm, a corrente fluindo pelo resistor de 1 ohm, e mais V1 menos V3 dividido por 3 ohms, que é a corrente fluindo lá pelo resistor de 3 ohms lá por cima, né? Aqui por cima, certo? Então, essa é a equação do nó 3. E na mesma linha das demais, eu vou multiplicar aqui pelo mínimo múltiplo dela, que vou multiplicar toda a expressão por 21, né? Que é o denominador aqui entre 7 e 3, né? Então, 21 vezes 5 dá menos 105. 21 dividido por 7 vai dar 3. Então, menos 3V3, aliás, mais 21V2, menos 21V3. E 21 dividido por 3 dá 7, mais 7V1, menos 7V3, igual a 0. Agrupando os termos, eu tenho aqui 7V1 mais 21 dá 28V1. Não, opa, aqui não é V1, aqui é V2, né? Então, só o 7V1. O V2 é só o 21 também, então mais 21V2. O V3 tenho menos 21, menos 7, dá menos 28, menos 3, menos 31. Menos 31V3. Igual a soma do outro lado, 105. Então, essa aqui é a minha equação número 3. Né? Então, a gente chega se eu escrever na forma matricial, uma matriz aqui que é menos 2, 5, 7, 1, menos 23 e 21, 1, 15 e menos 31 são os coeficientes da minha matriz. O meu vetor das incógnitas são V1, V2 e V3. Isso aqui é igual ao meu vetor solução, que é menos 36, 60 e 105. Né? Então, a primeira linha aqui é os coeficientes da primeira equação, menos 2, 1 e 1, e menos 36. Segunda linha, 5, menos 23 e 15 e 60. 5 menos 23, 15 e 60. E a terceira linha é a terceira equação, 7, 21, menos 31 e 105. Aí, resolvendo esse sistema aqui, né, por algum método que vocês utilizarem aí, não vou fazer todo o procedimento, mas resolvendo esse sistema, vocês devem encontrar V1 igual a 26,7333 volts. V2, a tensão nodal, nó 2, 8,8333 volts. E V3, 8,6333 volts também, certo? Então, essa daqui são as tensões nodais, né? Então, em relação ao meu referencial, o primeiro nó aqui ele está com um potencial de 26,7 volts em relação ao referencial, né? Esse nó aqui tem um potencial de uma tensão nodal de 8,83 volts em relação ao meu referencial, e aqui 8,63
0,63 volts, certo? E aí o problema pedia qual que é a DDP sobre o resistor de 5 ohms. Então, a DDP sobre o resistor de 5 ohms é a própria tensão nodal V2, né? V2 menos 0 volts, como um dos terminais do resistor de 5 ohms está no meu referencial 0, então a própria tensão V2 é a DDP no resistor de 5 ohms, ou seja, a tensão V de 5 ohms é a tensão nodal V2 menos 0 volts no referencial, ou seja, é próprio 8,8333 volts, certo? Se eu quisesse saber, se eu quisesse determinar, então, o potencial, se eu quisesse o DDP nesse resistor de 3 ohms aqui, certo? A DDP nesse resistor vai ser V1 menos V3. Qual que é a diferença de potencial sobre o resistor de 3 ohms? V1 menos V3. Então, eu tenho lá que potencial sobre o resistor de 3 ohms lá de cima, né? Porque tem dois resistores de 3 ohms, mas é V1 menos V3. A tensão nodal V1 menos a V3. Seria 26,7. 26,73 menos 8,63, 18,1 aproximadamente aí. 18,1 volts, certo? E aí a potência no resistor de 7 ohms, eu tenho que a tensão nodal no nó 3, porque o resistor de 7 ohms, o potencial sobre esse resistor de 7 ohms é a tensão nodal V3 menos a minha referência, né, 0 volts, então é a própria tensão nodal V3, ao quadrado, né, porque é a potência, dividido pela resistência de 7 ohms. Então, 8,633 ao quadrado dividido por 7, que dá uma potência de 10,647 watts, certo? Então essa aqui é a potência dissipada pelo resistor de 7 ohms, e este aqui, a própria tensão nodal, é o potencial no resistor de 5 ohms. Beleza? Então é isso aí. Valeu!